O naturalista Vladimir de São Petersburgo sugeriu compartilhar sua experiência com os espectadores do canal sobre uma técnica relacionada ao trabalho com sonhos. Aqui não há invenção, tudo foi testado na prática e funciona com a abordagem correta. Os metodólogos que realmente praticam essas técnicas simples sempre obtêm resultados positivos. Talvez não tão rápido, por isso é preciso ter paciência. Os resultados não aparecem imediatamente. Então, a prática de trabalhar com sonhos consiste em registrar regularmente os sonhos em um caderno comum pela manhã assim que você acordar, sem deixar para depois. E isso é importante, porque os sonhos são esquecidos muito rapidamente. Anote algumas palavras sobre os sonhos que você teve durante a noite, algumas frases ou adjetivos que ajudem a lembrar o que, quem e como aconteceu. Depois disso, sempre será possível adicionar detalhes, pois o sonho é lembrado muito melhor após ser registrado. E o segundo ponto obrigatório é preciso realmente escrever à mão e não digitar o texto no smartphone ou no computador. Ao escrever mecanicamente com lápis ou caneta no papel, é como se estivéssemos nos dirigindo ao subconsciente, que tem a capacidade de despertar nossas habilidades que estavam adormecidas até então porque não as utilizávamos. Também é importante, ao longo do dia, periodicamente se dar a seguinte sugestão: de manhã, assim que eu sentir que estou acordando, vou permanecer imóvel e vou tentar lembrar do meu sonho. Isso pode ser dito com suas próprias palavras, mas o essencial é permanecer imóvel, continuar deitado de olhos fechados e, como se estivesse olhando para o espaço, tentar se lembrar do sonho que acabou de ter. Torne-se um observador, entregue-se calmamente ao que vai acontecer com você e ao que você verá. Muito provavelmente, você vai notar alguns movimentos, imagens indefinidas, cenas borradas, flashes brilhantes ou pontos, e assim por diante. Aqui o principal é observar calmamente o que está acontecendo sem julgar e sem interpretar as informações que chegam. Preste atenção que é muito importante permanecer completamente imóvel ao acordar. Mesmo o menor movimento, como um dedo ou um pequeno movimento da perna, pode destruir esse estado. É como a superfície calma da água. Se jogarmos uma pedra, surgirão ondulações. Esse é exatamente o estado limítrofe entre o sono e a vigília, no qual você está aprendendo a permanecer. Se você seguir essas regras com regularidade e dedicação ao acordar, em breve começará a se encontrar nesse estado durante o sono. No sonho lúcido, onde você já será capaz de se lembrar de que está dormindo e controlar o curso do sonho. E não se esqueça de anotar isso no caderno após acordar. Sobre essa prática, um velho professor me contou quando eu ainda estudava no instituto. Naquela época, ele explicou que, ao registrar os sonhos, gradualmente se forma uma ponte entre a consciência cotidiana e a consciência dos sonhos. E com o tempo, nossa consciência se torna íntegra, não dividida em parte. Essa prática leva ao fato de que o sonho e a nossa realidade gradualmente se tornam uma coisa só. Você acorda daquele sono em que esteve durante toda a sua vida. Esse processo é bem mostrado no filme Matrix. Aliás, entre 1000 filmes classificados, Matrix ainda está em 17º lugar, embora tenha sido lançado ainda nos anos 90. Isso mostra que, em sua essência, ele reflete uma interpretação da imagem da nossa estrutura real do mundo. A união entre sonho e realidade também é expressa na parábola da borboleta e Chuang Tzu, onde ele se perguntou: eu era um homem sonhando que era uma borboleta, ou sou agora uma borboleta sonhando que sou um homem? No futuro, muitas vezes surgirá a sensação: estou em um sonho ou não? Meu professor dizia que isso é um bom sinal de que o trabalho está indo na direção certa. Para mim mesmo, essa prática não foi fácil e em algum momento até pensei que isso não era para mim e que eu, aparentemente, não tinha nenhuma habilidade para sonhos lúcidos. A isso, meu professor mestre respondeu, como me pareceu na época de forma ilógica, que, por exemplo, se teletransportar a qualquer distância é na verdade muito fácil, se você possui esse conhecimento. Naquele momento, ainda pensei que ele talvez estivesse apenas falando bobagens ou que realmente sabia fazer isso, e então ele poderia compartilhar esse conhecimento comigo. Assim, disciplina, regularidade, práticas e intenções são muito importantes e serão seus auxiliares no trabalho. Vamos considerar um sonho assim. Certa manhã, senti que comecei a acordar automaticamente. Surgiu um pensamento na minha cabeça de que eu não deveria me mexer, e comecei a olhar para o espaço escuro e a lembrar do meu sonho anterior. Nesse momento, eu já praticava a memorização há algum tempo.
Muitas vezes me diziam que muitos não se lembram dos seus sonhos. Mas depois que você começa a anotar seus sonhos em um caderno, algo dentro de você começa a se transformar e mudar, e em algum momento você percebe que está começando a se lembrar muito bem das suas aventuras noturnas. Então, primeiro, eu vi nesse espaço preto tridimensional um ponto brilhante, que começou a se mover muito rapidamente na minha direção e a se transformar em movimentos de figuras borradas e indefinidas. E em alguns segundos ela se aproximou de mim quase completamente. Quando você presta atenção a certos detalhes nesse espaço, eles geralmente se aproximam de você. É como se você os atraísse com a sua atenção. E então, diante dos meus olhos, apareceu uma enorme tela, onde comecei a observar, em cores bastante vivas, as ações do meu sonho noturno como um espectador. Então, de repente, como que inesperadamente para mim mesmo, eu olhei para dentro dessa tela e instantaneamente fui puxado para dentro dela, tornando-me participante desse sonho. Eu estava ciente do que ocorria e recordava minha identidade. Mas o interessante é que o que estava acontecendo se movia na direção oposta, de trás para frente. Isso me surpreendeu muito, embora eu já tivesse sido avisado sobre essa possibilidade. No geral, tente não ter medo dos acontecimentos que estão acontecendo com você, porque nada de ruim deve acontecer com você. Quando surge algum perigo, o subconsciente deve expulsar você do sonho. Ninguém sabe como tudo isso realmente funciona e provavelmente isso nem é importante para nós, pois é incompreensível para o ser humano. O sonho lúcido é, na maioria das vezes, uma outra realidade, na qual podemos estar absolutamente conscientes e nos sentir até mais reais do que em nosso cotidiano. Para que serve fazer esse tipo de trabalho? Provavelmente para que nossa consciência se torne mais ampla e consciente, e então tudo se torna possível. A consciência de uma pessoa comum é muito limitada. É como se ela tivesse viseiras nos olhos, a pessoa olha para o mundo através de um tubo sem perceber o que está ao redor. Além disso, normalmente a pessoa não quer ouvir ou saber de nada além do que ela já conhece. Ela só se interessa pelas necessidades básicas e fundamentais. Quantas vezes tentei contar para meus parentes, amigos ou conhecidos que eu tenho um conhecimento e uma prática incríveis através dos quais é possível controlar os próprios sonhos. Mas simplesmente ninguém quer me ouvir. E no mínimo consideram isso como esquisitices ou sinais de esquizofrenia progressiva. Aqui vai mais um exemplo de sonho. Certa vez percebi que estava dormindo e entendi perfeitamente que meu corpo estava na cama. Em casa, em São Petersburgo, eu estava perto de um enorme lago. O tempo estava maravilhoso. O sol brilhava forte. Não havia uma única nuvem no céu azul infinito. Fazia muito calor e as cores incrivelmente vivas sugeriam que algo assim não existe na Terra. Perto havia uma casa pequena de um andar com telhado de 2 águas e ao redor havia muita gente, todos apressados com seus assuntos importantes. Nos sonhos lúcidos, eu frequentemente sabia que muitas das pessoas com quem você entra em contato lá são reais e naquele momento estão dormindo. Eles sonham o mesmo sonho que eu, mas estão nele de forma inconsciente. Eu parei uma pessoa de estatura média com traços europeus que passava por ali e perguntei a ele se ele sabia que estava dormindo naquele momento. Naquele momento, por algum motivo, eu realmente queria que ele acordasse, nesse sonho. Ele olhou para mim como se eu fosse louco e quis dar um passo para ir embora. Mas eu insisti, dizendo que, se ele quisesse, poderíamos voar até o telhado da casa ao lado, para que eu pudesse provar que estávamos em um sonho. O jovem, em silêncio, concordou com um aceno de cabeça. Ficamos frente a frente. Peguei-o pelo antebraço e, fazendo um esforço na região do abdômen, lentamente, sem tensão, muito facilmente, naturalmente, como uma pluma, comecei a subir com ele pelo ar e cuidadosamente nos coloquei na beira do telhado. De medo, os olhos dele se arregalaram e seu rosto se contorceu numa careta estranha e, além disso, ele balançou a cabeça de maneira antinatural. Percebi que ele estava assustado e lentamente o coloquei no chão, onde até há pouco tempo estávamos de pé juntos. Achei engraçada a expressão no rosto dele. Ele se soltou das minhas mãos e praticamente saiu correndo, se afastando rapidamente, e depois de alguns passos, virando-se, mexeu os lábios, aparentemente expressando gratidão pela experiência que teve. Depois disso, fui até o lago, toquei a água com a mão. Ela estava morna e surpreendentemente calma. Passei ainda algum tempo na margem. Nos meus sonhos, quando estou consciente, sou tomado por um estado emocional intenso de alegria, como o de uma criança, e muitas vezes, por causa disso, acabo sendo expulso do sonho. Quando fico superestimulado, eu acordo, chateado por estar deitado na cama e não mais no sonho.
Daí a conclusão de que a calma e o equilíbrio são fatores importantes para permanecer do outro lado. O próximo exemplo de sonho. Deitei na cama, adormeci rapidamente e de repente percebi que estava em um sonho, em pé em um túnel fracamente iluminado, olhando para uma parede a cerca de 2 metros de mim. Olhando para o teto abobadado, pensei que estava muito bem feito. Tudo era revestido com grandes pedras trabalhadas de cor quase preta. Quando senti uma leve corrente de ar, olhei para a direita, depois para a esquerda e vi uma pequena folha de caderno se movendo de forma caótica. A cada sopro de ar fresco, veio a compreensão de que o túnel era quase infinito, não havia saída em nenhum dos lados e fazia muito tempo que ninguém passava por ali. Naquele momento, pensei que se eu morresse ali, poderia ficar ali para sempre. E assim que formulei esse pensamento na minha mente, imediatamente senti que estava deitado na cama, todo suado de frio. Do meu professor, meu mestre, ouvi muitas vezes que a viagem fora do corpo é praticamente segura. E o corpo físico está ligado ao corpo dos sonhos por um fio inquebrável. Em caso de perigo, nós instantaneamente retornamos ao nosso corpo físico. E nesse caso, o medo da morte é nosso bom ajudante, que nos protege. Aliás, naquele túnel me veio o conhecimento de que ele é totalmente real e está localizado em algum lugar do nosso planeta. Talvez sejam túneis intercontinentais preservados de uma civilização antiga. Agora, um conselho útil: tentem não contar sobre suas experiências com sonhos lúcidos. Você sentirá uma enorme vontade de gritar para todos, para que as pessoas também saibam e tentem. Como é uma experiência nova, ela precisa se consolidar em nossa consciência. E ao contar sobre isso, é como se você estivesse desperdiçando essa experiência, e a rejeição dessa informação por outras pessoas bloqueia essa sua capacidade. Quando você tiver resultados mais estáveis, poderá contar para alguém que compartilha das mesmas ideias, mas não antes de 4 ou 5 dias. Hoje em dia, eu entendo bem que quando perdemos nosso corpo físico, nós passamos exatamente para esses mundos que em vida chamávamos de sonhos lúcidos. Não é à toa que existe entre o povo o entendimento de que a vida e a morte são irmãs próximas. E, para finalizar, algumas palavras e termos que são usados por aqueles que sonham. O sonho lúcido é um estado em que o buscador se torna completamente consciente dentro do sonho, então experimentamos uma sensação de realidade absoluta no sonho, até mais realista do que em nossa vida cotidiana comum. O sonhador é a pessoa que frequentemente viaja em sonhos lúcidos e já sabe muito na prática. Conhecimento é quando a palavra é interpretada no seguinte sentido: um estado surpreendente, que geralmente ocorre em sonhos lúcidos, mas também pode acontecer em nossa realidade. É um estado em que, quase instantaneamente, como um estalo, surge a compreensão ou uma quantidade enorme de informação sobre algo em frações de segundo. Prática é quando o buscador trabalha em alguma técnica que lhe revela um conhecimento e habilidade especiais. Já a experiência é quando o buscador adquire o conhecimento diretamente como resultado dessa prática. Então, o ponto-chave para o sucesso na prática dos sonhos lúcidos é criar, durante o dia, a intenção de se tornar consciente dentro do sonho e, ao acordar, lembrar do que aconteceu nesse sonho lúcido. Por exemplo, em Castaneda, era sugerido durante o dia levantar as mãos até o rosto, concentrando a atenção nelas e perguntar mentalmente a si mesmo: estou em um sonho? Isso leva à ideia de que, em algum momento durante um sonho, ocorre uma ruptura. A pessoa levanta as mãos até o rosto e se pergunta: eu estou dormindo? Como ele já fez isso muitas vezes no mundo real, e surpreso, recebe a resposta de que sim, ele está em um sonho. Em seguida, é necessário se controlar para não ficar superexcitado e manter a atenção nas mãos e no mundo ao redor, para que o fluxo do sonho não leve sua atenção para outro lugar. À medida que o treinamento de autoconsciência nos sonhos avança, começam manipulações mais complexas com a consciência dentro do sonho, no mundo real, e também com o trabalho posterior com o mundo sutil. Mas essa já é outra história. Como se diz, primeiro a criança precisa aprender a andar, depois a falar, a interagir com o mundo ao redor, amadurecer, e então vem a formação da personalidade e assim por diante. Tudo isso é o que cada ser vivo faz desde tempos imemoriais. Só que esse processo já é inerente às pessoas conscientes e ocorre na próxima etapa do desenvolvimento evolutivo.
Legendas criadas por